Catálogo Raisonné. Este catálogo está dividido nas seguintes seções: 1. Quadros a óleo, página 102. 2. Aquarelas e desenhos, página 152. 3. Gravuras, página 374. 4. Da Prerrugendas, página 584. 5. Obras recusadas, página 596. Nota do editor. A maioria dos títulos dos desenhos, aquarelas e óleos foram atribuídos pelos autores, seja na catalogação de 1997 ou nas edições anteriores do Rugendas e o Brasil. Isso os habilita a alterar, de acordo com as mudanças de abordagem que têm ocorrido nas questões da antropologia e da etnografia nas últimas 2 décadas, os títulos das obras, sobretudo no que se refere ao uso das palavras índio e escravo, entre outras. Mas para facilitar a busca em acervos institucionais, foram mantidos os títulos catalogados em acervos, como os da Pinacoteca do Estado de São Paulo, da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, do Museu Imperial, do Centro Cultural São Paulo, do Instituto Moreira Salles e da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Para os estudos sobre a história da arte, os catálogos monográficos da obra de um artista têm uma importância fundamental. É por meio deles que se define o corpus com base no qual poderão ser construídas as discussões e as análises acerca do mundo referencial de um pintor, de um desenhista, de um gravador ou daqueles que se manifestam em qualquer que seja a linguagem plástica. Isso foi assumido já cedo pelo legado dos grandes nomes que tradicionalmente compõem o vasto mosaico de estudos da disciplina. Porém, para o campo dos artistas viajantes, a execução dessa tarefa tem caminhado de maneira bastante vagarosa, em parte porque durante muito tempo houve apreensões em incorporar essa categoria de pleno direito ao campo das artes, mas em parte também porque a catalogação do legado que nos deixaram os artistas viajantes apresenta especificidades bem singulares. Transcorreram já mais de 30 anos desde que começamos a nos ocupar com João Maurício Rugendas, de cuja obra publicamos um catálogo em 1997. E para o capítulo dos trabalhos que esse prolífico pintor e desenhista dedicou ao Brasil, elaboramos um volume especial, em colaboração com a editora Capivara, que foi publicado em 2002. Hoje, 20 anos mais tarde, enfrentamos o desafio de fazer uma terceira edição corrigida deste livro. Os desenhos e as pinturas compõem em Rugendas uma espécie de roteiro ilustrado de viagem e de vida, particularmente preciosos, no seu caso, por tratar-se de um personagem pouco dado a escrever. A sua linguagem é repleta de imagens, não de palavras, de modo que cada peça do catálogo representa um momento de sua biografia, cujo sentido tentamos desvelar. Como já fizemos nas edições anteriores deste livro, apresentamos um capítulo com os óleos, outro com os desenhos e aquarelas e um terceiro com as gravuras. Todos eles são fruto de pesquisas próprias e de informações que, generosamente, têm-nos sido passadas por colegas e amigos. Nessa rede de intercâmbio de informações, somos particularmente gratos a Werner Steinbeis, grande amigo e erudito antiquário muniquense, a Pedro Corrêa do Lago, nosso editor, a Nick Lamborn, da Casa Christie's, em Londres, e a Max Perlingeiro, em São Paulo. Na catalogação dos óleos, na segunda edição, optamos por renumerar as obras no intuito de manter de forma clara os 2 critérios que regem a sua organização, a cronologia e a categoria temática. Pensamos que, tratando-se de um número relativamente reduzido de peças, isso não deveria causar grandes transtornos. Nesta terceira edição, acrescentamos um quadro e, para evitar alterações na numeração precedente, repetimos um número com 1 bis.
Diferentemente, no capítulo dedicado aos desenhos e aquarelas, mantivemos a numeração, que também combina com os critérios cronológico e temático, uma vez que o volume de obras é grande e uma mudança na numeração poderia induzir confusões. Isso nos impôs, porém, que às vezes introduzíssemos mais de uma obra com o mesmo número, diferenciando-as com o acréscimo de um bis ou ter. A catalogação das gravuras foi mudada de forma substancial na edição anterior a esta. Cabe lembrar que a maior parte do conjunto das gravuras derivadas da obra brasileira de Rugendas pertence ao seu conhecido livro Viagem Pitoresca através do Brasil. Na primeira edição deste catálogo, ao abordarmos esse corpo de imagens, propusemo-nos a dar prioridade a uma organização temática, o que nos levou a romper a ordem que o artista havia estabelecido. Entretanto, lembrando mais uma vez as sábias palavras de Gombrich, no sentido de que uma obra diz, em primeiro lugar, o que seu autor quis que ela dissesse, recuperamos a sequência original e incluímos também umas poucas litografias que antes havíamos deixado de fora. Finalmente, pareceu-nos importante dar a conhecer algumas obras cuja atribuição ao nosso artista recusamos. Em certos casos, isso nos impôs fazer correções em nossas próprias afirmações precedentes. Por esta razão, no catálogo de desenhos, há alguns itens com a indicação V. Obras recusadas. Entendemos que isso faz parte do processo de pesquisa e assumimos os nossos erros, aprendendo com eles. Temo-nos empenhado em vencer as dificuldades específicas que a elaboração do catálogo raisonné da obra de um artista viajante apresenta, as quais derivam da grande dispersão do legado, mas também, particularmente em Rugendas, da versatilidade estilística que constatamos ao longo dos 30 e tantos anos de sua carreira. Nossas observações têm como ponto de partida a análise da obra, que se apoia em um procedimento sistemático de fichamento de cada peça, no estudo do conjunto do acervo brasileiro do artista e na confrontação das análises formais com a documentação existente, tanto textual como iconográfica. Por último, avaliamos como um avanço importante desde a segunda edição o fato de nela constarem reproduções de praticamente a totalidade da obra brasileira de Rugendas. Esse é um esforço e um mérito que compartilhamos com os nossos editores. 1. Quadros a óleo. A obra pictórica de Rugendas no Brasil cobre basicamente 3 áreas temáticas: a da paisagem, a do retrato e a da alegoria histórica. A pintura de paisagem constitui-se de uma elaboração criativa de um artista e não de um mero registro documental elaborado pelo ilustrador de uma expedição científica. Esse juízo valorativo pode parecer arbitrário desde a perspectiva atual, mas responde a uma questão essencial de identidade de nosso artista viajante. A catalogação nos levou a perceber quão importante é diferenciar essas duas categorias para a compreensão da obra de Rugendas. João Maurício havia recebido uma formação na tradição neoclássica e, como discípulo dessa escola, entendia que um quadro passava a ser obra de arte na medida em que incorporava uma ideia, uma invenção. É precisamente esse o requisito a que se propôs satisfazer nas belas composições da Mata Atlântica pintadas na Europa, após sua primeira viagem ao Brasil. Nesses quadros confronta o espectador com uma impenetrável muralha verde, às vezes aberta por diminutos rios e onde o homem aparece na sua insignificância. Ao examinar detidamente esses óleos, verificamos que sua maior parte trata-se de montagens, de construções ideais e não de registros imediatos de uma experiência visual. Mesmo sendo composições plausíveis, não correspondem ao que na tradição artística conhece-se como vedutas, uma vez que não há nessas telas registros de motivos que possam ser localizados de maneira precisa. São obras criadas a partir de uma elaboração intelectual que conjuga a observação direta com um complexo mundo conceitual. Foi Alexander von Humboldt
quem, a partir da mesma perspectiva neoclássica, concebeu uma forma de apreender os trópicos com sensibilidade estética. Observa e estuda o interior da selva, descobrindo, no mundo vegetal, uma realidade sublime que fascina e intimida. O céu e a terra quase desaparecem. O espaço é devorado por plantas. Mas tudo isso acontece, segundo expôs o naturalista alemão, com uma fabulosa coerência orgânica. E o labor dos artistas consistiria em pôr em evidência o funcionamento desse magnífico espetáculo que a natureza oferece. Durante sua estada no Brasil, entre 1822 e 1825, o artista havia tomado centenas de apontamentos visuais. Suas pastas estavam repletas de motivos captados da natureza americana. Na Europa, descobriu uma forma de reelaborar os esboços, seguindo a senda marcada por Humboldt. Sua obra não só se propôs a descrever e ilustrar a geografia de ultramar, mas aspirou a recriá-la usando uma linguagem a cavaleiro entre a arte e a ciência. Assim surgem as composições da Mata Atlântica, paisagens de perfeita harmonia, em que mostrou a diversidade da vida vegetal, representada por meio de escolhidos exemplares de cada uma das espécies. É certo que não foi Rugendas quem primeiro concebeu esse tipo de composição do espaço americano. Antes dele, o conde de Clarac, inspirando-se também em Humboldt, já havia criado uma imagem de caráter programático, que ilustra de forma densa o espetáculo vegetal no interior da selva brasileira. Porém, os olhos de nosso artista incorporam à precisão do desenho descritivo um surpreendente domínio sobre a luz e a cor, conseguindo as mais belas versões da paisagem tropical. Nas suas pegadas vieram outros, como François-Auguste Biard, no Brasil, Albert Berg, na Colômbia, e Eduard Bellerman, na região do Orenoco, que, com menos brilho, incorporaram essa ideia e a difundiram até transformá-la em um dos principais motivos da rota pitoresca americana. A pintura criada entre os anos de 1845 e 1853, durante e após a segunda estada de Rugendas no Brasil, permite identificar uma orientação bem diferente da que observamos na etapa brasileira precedente. Até o momento, localizamos apenas 3 quadros dedicados à paisagem, que o artista executou no Rio de Janeiro em pouco mais de um ano, já próximo de empreender a viagem de volta à Europa. Não obstante, ao somarmos essas obras àquelas mencionadas nas fontes documentais, constatamos que esse gênero ganhou, agora sim, um caráter de vedutas, com motivos facilmente localizáveis no espaço carioca. O teor dessas composições é manifestamente menos humboldtiano que a obra da primeira etapa e parece responder, sobretudo, às expectativas de um público brasileiro, incluindo vistas da Baía da Guanabara, do perfil da capital imperial ou dos mais famosos maciços rochosos característicos da topografia litorânea dessa região. Já na Europa, Rugendas dedicou-se com afinco a trabalhar em diversas obras associadas a essa vertente, as quais lhe proporcionaram uma boa fonte de rendas. Paralelamente ao trabalho com a pintura de paisagens, o artista continuou exercendo o ofício de retratista. Desde seus primeiros traços, o jovem de Augsburgo gostava de transpor ao papel fisionomias de familiares, amigos e, como todo artista, a sua própria. Essa faceta muito o ajudou na itinerante vida de artista viajante, pois grande parte do seu sustento diário foi conseguida por esse dom de retratar. E Rugendas sabia como agradar os seus modelos, corrigia pequenos defeitos, escolhia os melhores ângulos e, acima de tudo, suavizava e rejuvenescia os personagens, sem lhes fazer perder a identidade dos traços fisionômicos. No último período da sua vida, Rugendas realizou diversas composições que denotam um olhar menos definido geograficamente, abrangendo o continente americano na sua totalidade, mas de maneira alegórica. O1. Paisagem na Mata Virgem do Brasil com figuras, 1830. Fundação Prussiana de Palácios e Jardins,
Número de inventário GKI 1271, Berlim, Brandemburgo. Óleo sobre tela 62,5 por 49,5 centímetros. AD, monogramado e datado, MR 1830. Outra versão do quadro, em catálogo O2, publicado em Carneiro, 1979, página 191. Diner, 1998, página 80. Diner Costa, 1999, página 56. Lochner, 2001, página 118. Catalogado em Diner, 1998, BR-O1. O pequeno braço de um rio cruza diagonalmente o espaço do quadro, abrindo uma clareira de intensa luminosidade. Aí se desvela com nitidez a exuberância das formas e a tonalidade da vegetação. Ao pé do fantástico espetáculo da natureza, aparece diminuto um grupo compacto de 4 indígenas, junto a um tronco caído que serve de ponte sobre o riacho. Um deles aponta com um arco e a flecha para disparar num pássaro que sobrevoa a clareira. Essa composição de tradição clássica, que tem seu ponto de partida na pintura de paisagens ideais do século XVII, já fora aplicada à representação do mundo tropical pelo Conde de Clarac na sua conhecida ilustração Floresta Virgem do Brasil, 1816-1819. Ver página 106. 1819. Esse é o modelo imediato no qual Rugendas inspira-se para conceber essa construção pictórica. Tudo faz pensar que a gestação do quadro demorou vários anos e que esteve precedida pela elaboração de sua litografia Floresta Brasileira, L101, publicada em Paris pelo editor Hittner e impressa nos ateliês de Engelmann, provavelmente ao mesmo tempo em que se iniciava a publicação do Viagem Pitoresca. Humboldt parece referir-se a essa folha quando escreve de Berlim a Rugendas, em abril de 1829. Lamentavelmente ainda não recebia a sua Selva Virgem. Richert, 1959, página 21. Constatamos que a coincidência entre a gravura e a pintura é praticamente absoluta. Se tivermos em conta que neste momento o artista dominava à perfeição o desenho e as diversas formas da gravura, enquanto apenas balbuciava na técnica pictórica, parece razoável pensar que a elaboração intelectual da composição tenha sua origem na gravura, sendo depois traduzida para a pintura. O2. Paisagem na Mata Virgem do Brasil, com figuras. Há cerca de 1830. Casa Geyer, Museu Imperial, Ibram, Mink, Rio de Janeiro. Óleo sobre tela 64 por 51,2 centímetros. Outra versão do quadro em catálogo O1. Publicado em Carneiro, 1979, página 190. Correia do Lago, 2000, página 162. Catalogado em Diner, 1998, BR2. Este quadro repete quase exatamente a composição do anterior, O1, e também corresponde precisamente à mais ambiciosa litografia de Rugendas, Floresta Brasileira, publicada de forma avulsa provavelmente em 1826. É significativo que os 2 primeiros quadros a óleo de tema brasileiro de Rugendas, de que se tem hoje notícia, sejam tão diretamente calcados em seu trabalho de desenhista e gravador, justamente no momento de transição em que o artista desejava afirmar-se também como pintor. Como mencionado no comentário do óleo anterior, a composição da gravura e dos 2 quadros retoma o partido adotado pelo Conde de Clarac em sua célebre sépia Floresta Virgem do Brasil, hoje no Museu do Louvre. Esta sépia teve tal impacto em sua época que foi logo adaptada para uma gravura de grandes dimensões, que divulgou a imagem e acabou influenciando decisivamente quase toda a iconografia subsequente do tema, por mais de 30 anos.
Pode-se também supor que a acolhida à gravura Floresta Brasileira tenha sido tão boa que Rugendas tenha recebido a encomenda de versões coloridas da gravura, o que a coincidência exata das dimensões dos dois olhos e da gravura tenderia a confirmar. Imagens. Conde de Clarac, Floresta Virgem do Brasil, 1816-1819. Sépia sobre papel, 61,7 por 86,5 centímetros. Museu do Louvre, Paris. Claude Fortier, A partir de Clarac, Floresta Virgem do Brasil, 1822. Gravura 54,1 por 76,2 centímetros. Coleção particular, São Paulo. O3. Fetos arbóreos na selva tropical brasileira, 1830. Coleção não identificada. Óleo sobre tela 45 por 35,5 centímetros. AD monogramado e datado, MR 1830. Verso sobre o chassi. Em alemão. Fetos da selva virgem brasileira, pintado do natural por Mart Sick Rugendas, de 1830, comprado por mim por desejo de Alex von Humboldt, Cal. Observação. Leiloado na Casa Neumeister, em Munique, 1993. Leilão 276, lote 748. Catalogado em Dinner, 1998, BR O4. A inscrição no chassi deste quadro está assinada pela princesa Cal, da Casa Real Prussiana, a quem Humboldt havia recomendado a aquisição. Uma vez realizada com êxito a transação, o naturalista comunica a Rugendas, numa mensagem transmitida por uma terceira pessoa, que não precisa se preocupar com o verniz do quadro. Ela mesma se ocupará de fazê-lo, cuidando para que não seja por agora, e à continuação manda dizer: pinte novamente os fetos arbóreos. Uma vez mais confirmei ontem o quanto esse tipo de estudo pintado agrada a diversas famílias. Richert, 1959, página 26. Essa obra oferece-nos um belo exemplo da ativa intervenção de Humboldt, não só impulsionando o artista a desenvolver um tipo de pintura da paisagem com conotações científico-naturalistas, mas também cuidando para que ganhe um espaço no mercado. Assim, baseado em suas sondagens, sugere no recado dirigido ao pintor que valeria a pena continuar produzindo estudos similares, augurando boas expectativas de venda. O4. Árvore gigantesca na selva tropical brasileira, 1830. Fundação Prussiana de Palácios e Jardins, inventário GKI 4341, Berlim, Brandemburgo. Óleo sobre tela 46,5 por 38,5 centímetros. AD monogramado e datado, MR 1830. Publicado em Carneiro, 1979, página 187, Dinner, 1998, página 22, Dinner Costa, 1999, página 57, Lochner, 2001, página 120, catalogado em Dinner, 1998, BR O5. Com esta representação de uma árvore gigantesca no meio da mata como motivo principal de um quadro, Rugendas criou uma das composições mais inovadoras de sua obra pictórica. A organização espacial do quadro, com a árvore num imediato primeiro plano e as figurinhas dos indígenas como mera referência de escala humana, enfim, tudo contribui para destacar a monumentalidade do tortuoso tronco, que ocupa quase 1/4 parte da tela. Existem alguns desenhos que, sem serem imediatamente preparatórios para este quadro, sim dão provas de observações detalhadas de motivos similares que o artista registrou em suas excursões pela Mata Atlântica brasileira. Referimos-nos em primeiro lugar ao croquis de uma grande árvore com figuras, feito no verso de uma folha dedicada a uma cena costumbrista, C. 60, e ao desenho interior da Mata Atlântica,
A125. Mas a transposição desse assunto à pintura, levando-o a constituir a ideia central da obra, quase o retrato de uma árvore, pressupõe um passo que só é concebível no marco do pensamento estético de Humboldt. O autor do Ensaio sobre a Geografia das Plantas inculcou em seus discípulos o princípio de que a natureza tropical abriga uma beleza de caráter sublime. Apreendida por artistas sensíveis que se aventurassem às terras de ultramar, ela abriria as portas para um renascimento da pintura de paisagem. Hugendas foi o mais notável seguidor da escola humboldtiana, e Árvore Gigantesca na Selva Tropical é um manifesto dessa filosofia. O5. Paisagem da Selva Tropical Brasileira, 1831. Coleção Tour and Taxis. Inventário ST.E.11326. Ratisbona. Óleo sobre tela, 90 por 74 centímetros. AD. Monogramado e datado MR, Paris, 1831. Publicado em Carneiro, 1979, página 188. Staudinger, 1990, página 298. Segundo essa autora, o quadro foi comprado pelo príncipe Maximilian Karl von Thurn and Taxis no final de 1831 ou no início de 1832 e incorporado ao catálogo dessa coleção em 1834. Diner Costa, 1999, página 54. Correia do Lago, 2000, página 161. Lochner, 2001, página 122. Catalogado em Diner, 1998, BR O8. Esse óleo foi pintado por Hugendas nos últimos meses que passou em Paris, antes de embarcar rumo ao México, em março de 1831. As referências documentais nos levam a pensar que pouco antes de partir para a América, deixou encaminhado o envio à Alemanha. Seu destino era a casa do príncipe Tour and Taxis, que comprou este óleo juntamente com outros 2 de tema brasileiro. Ver aqui os números O6 e O7. E imediatamente antes de zarpar, o artista mandou uma carta à Itália a seu amigo August von Platen, na qual mencionava os últimos quadros que pintou em Paris, insistindo que quando visitasse Taxis na Alemanha, não deixasse de pedir que os mostrasse. Biblioteca do Estado da Baviera, Plateniana, manuscrito sob o nome de Hugendas. Um ano mais tarde, em carta enviada do México à sua irmã Louise, comenta que recebeu a gratificante notícia de que o príncipe deleitava-se com suas pinturas parisienses. Biblioteca do Estado da Baviera, autografado Hugendas, J.M. O quadro representa uma composição bastante afim de paisagem na Mata Virgem do Brasil, com figuras, assinado em 1830, aqui catalogado em O1. Também aqui o pequeno riacho abre uma clareira que corre em diagonal para o interior da mata, deixando ver em plena luz a rica diversidade de plantas e árvores carregadas de epífitos. Além da coincidência na estrutura da composição, na tradição das paisagens ideais, o pintor repete aqui alguns dos motivos do universo vegetal, como, por exemplo, a palmeira situada no centro e, por cima dela, a folhagem de cintilantes folhas branco-amareladas. O6. Paisagem tropical no Brasil. Índios cozinhando, há cerca de 1831. Coleção Tour and Taxis, inventário ST.E10665, Ratisbona. Óleo sobre tela, 63 por 73 centímetros. Publicado em Carneiro, 1979, página 189. Staudinger, 1990, página 300. Segundo essa autora, o quadro foi comprado pelo príncipe Maximilian Karl von Thurn and Taxis no final de 1831 ou no início de 1832 e incorporado ao catálogo dessa coleção em 1834.
Correia do Lago, 2000, página 160. Lochner, 2001, página 121. Catalogado em Dinner, 1998, BR O6. De um ponto de vista elevado, o artista observa a floresta numa área de pouca densidade, onde o espaço se abre e, em parte, a silhueta das árvores aparece recortada contra o céu. Na profundidade, as diversas espécies vegetais estão apenas sugeridas com manchinhas de múltiplos tons de verde e não definidas por um desenho preciso. Próximo ao primeiro plano, no centro, um facho de luz focaliza a atenção do espectador num grupo de indígenas, 2 junto ao fogo, outro sentado no chão, e o quarto aparentemente deitado em uma rede debaixo de um improvisado teto de folhas de palmeira. A organização das figuras evoca vagamente a composição dos desenhos preparatórios para a litografia Índios em Sua Cabana, L52, P4 e P5, que Rugendas parece reutilizar aqui com variações. Esse quadro, pintado em Paris para o príncipe de Tours en Taxis no início de 1831, ver O5, provavelmente é resultado de um trabalho executado com certa premência. Nesse sentido, entendemos que o Rugendas inspire-se parcialmente nos estudos precedentes e, sobretudo, comece a desenvolver a agilidade no uso do pincel, completando assim o demorado trabalho do desenho. Essa obra apresenta os primeiros indícios de uma técnica que o artista cultivará intensamente a partir de sua ida ao México uns poucos meses mais tarde: o estudo a óleo. O7. Casal de Negros, a cerca de 1831. Coleção Tours en Taxis, inventário STE 7825, Ratisbona. Óleo sobre tela, 39 por 45 centímetros. Publicado em Staudinger, 1990, página 303. Segundo essa autora, o quadro foi comprado pelo príncipe Maximilian Karl von Thurn en Taxis no final de 1831 ou no início de 1832 e incorporado ao catálogo dessa coleção em 1834. Diner Costa, 1999, página 53. Catalogado em Diner, 1998, BR O7. O marcado interesse pela população que Rugendas manifesta em seus desenhos e no Viagem Pitoresca parece ter passado a sua pintura apenas nesta obra. De acordo com o que conhecemos, este é o único quadro de temática brasileira que toma um motivo costumbrista como assunto principal de uma composição a óleo. Flanqueados por cactáceas e agaves, com uma bromeliácea em primeiro plano e um coqueiral ao fundo, aparecem uma corpulenta mulher de pé, ataviada com roupas de cores chamativas, e ao lado dela um caçador sentado sobre uma pedra. Para o motivo do caçador com instrumentos de trabalho a seus pés, encontramos um antecedente vagamente afim no desenho de um homem negro sentado junto a uma árvore, sustentando um rifle entre os braços. Catálogo C48. E na figura da mulher de rica vestimenta, Rugendas dá continuidade a seus estudos da série dedicada aos trajes brasileiros. Imagem C48. O8. Índios flechando uma onça, sem data. Coleção Família Moreira Salles, Rio de Janeiro. Óleo sobre tela 91 por 66 centímetros. Publicado em Carneiro, 1979, página 178. Beluso, 1995, página 166, volume 3. Diner Costa, 1999, página 52. Correia do Lago, 2000, página 157. Catalogado em Diner, 1998, BR O3. Tendo como cenário um lugar qualquer da Mata Atlântica, o pintor usa o recurso da clareira para estruturar a composição. Toma o tronco de uma extraordinária árvore como eixo
e, no entorno, registra um momento de tensão vivido por um grupo de indígenas. Ao representar a majestosa árvore, uma leguminosa que, na sua infância, foi atingida por um raio, expõe habilmente a enorme fenda que sugere uma cicatriz. Trata-se, pois, de uma dramática cena que evidencia a luta diária no interior da floresta entre homens e animais, entre as diferentes espécies vegetais e até a evocação das forças da natureza. O artista não quer dar identidade à árvore e esconde as folhas. Interessa-lhe realçar o momento dramático. Assim, na lateral inferior da árvore e sob um foco de luz, mostra a comovente cena de uma jovem mãe que tenta salvar seus 3 filhos do traiçoeiro animal. Com a mão direita, procura segurar o que está às costas. Com a esquerda, sustenta um bebê no seio e ainda lança seu olhar aflito para o 3º filho, que corre nas suas pegadas. O grande felino está à direita, mas quase imperceptível. Enquanto isso, os homens tentam atingir o animal. Trata-se de uma pintura atípica no conjunto da obra de Rugendas. Diferentemente dos seus outros olhos sobre o interior da mata, nos quais as figuras humanas aparecem quase diminutas em meio à exuberante vegetação, aqui se torna um tema central. O espaço circundante apresenta um conjunto vegetal difuso no qual apenas as palmeiras têm identidade. Os indígenas, por sua vez, tal como aparecem nas páginas do Viagem Pitoresca, não têm qualquer registro étnico. Ademais, o artista parece esforçar-se em encobrir as genitálias, seja por estratégia do movimento corporal ou simplesmente com um pedaço de pano. Desse último aspecto, encontramos um exemplo na prancha Encontro de Indígenas com Viajantes Europeus, do livro Álbum, catálogo L51, que o próprio artista gravou em pedra, na qual se vê uma indígena com um pequeno avental que lhe cobre o sexo. A singularidade desta tela reside na construção de um programa temático complexo e na evocação de motivos da viagem pitoresca, com o dramatismo um pouco adocicado que encontramos em algumas das litografias. O8 bis. Paisagem no interior da mata tropical no Brasil com figuras. 1842. Coleção particular, São Paulo. Óleo sobre tela, 46 por 36 centímetros. À direita, assinado e datado. M.O. Rugendas, 1842. A protagonista deste quadro é uma árvore de grande porte da família das fabáceas, quiçá uma sibipiruna nativa do Brasil, que a partir do lado esquerdo estende seus galhos por boa parte da metade superior da tela. É ela que organiza o espaço da composição, criando um primeiro plano na sombra. No plano médio, o claro de luz recai sobre um pequeno vale. O fundo, contornando o claro da mata, mostra uma fachada da vegetação exposta aos raios solares. E o emaranhado de plantas é sugerido em tons de verde e azul escuros. Só na parte superior da tela é que se vislumbra um céu através dos vãos das folhagens. A representação da flora permite a identificação de indivíduos do gênero tropical da maranta, com grandes folhas oblongas, e do bere ou bananeirinha, originária da América do Sul, assim como samambaias e as aquáticas ninféias, além do palmito jussara, próprio da Mata Atlântica. A julgar pela vegetação predominante e pelo relevo irregular, o artista buscou representar o espaço da Mata Atlântica. Nesse exuberante mundo da natureza tropical, o pintor incluiu também alguns elementos da fauna, uma cobra que se desloca ao pé da árvore e nos galhos superiores 2 pássaros de cores luminosas, quiçá 2 araras tipicamente brasileiras. Junto das grandes raízes da árvore se veem as silhuetas de 3 indígenas, que o artista destaca com chamativos cocares, sugeridos mediante umas poucas pinceladas de cor branca e vermelha.
De fato, um exame do detalhe desses atributos evidencia que se trata de recursos da retórica pictórica do artista e não de dados com rigor etnográfico. Este óleo ocupa um lugar bastante singular na obra de Rugendas, sobretudo em função da datação de 1842. À época, o pintor viajante havia se estabelecido na cidade portuária de Valparaíso, no Chile, e passava por uma das maiores crises existenciais e financeiras de seu longo périplo americano. Foram precisamente as dificuldades econômicas que o induziram a escolher Valparaíso como lugar de residência, por ser uma cidade com bastante movimentação de estrangeiros. Isso abria a expectativa de encargos e vendas de sua obra. Reaparecem neste quadro de 1842 alguns dos traços mais característicos da primeira produção pictórica do tema brasileiro do artista viajante. Entre eles, destaca-se a composição espacial, organizada por uma sucessão de planos de luz e sombra. Também a paleta está dominada aqui, como nos quadros de 1829 a 1831, por uma rica gama de tonalidades de verde, amarelo e ocre, e pela aplicação apenas pontual de algumas poucas pinceladas de vermelho e branco para destacar as figuras dos indígenas, os pássaros e algumas flores. A mesma afinidade de composição constatamos na representação bem contida do céu, mais um traço que aproxima esta obra da produção de uma década antes, um recurso com o qual Rugendas procura mostrar a imensidade dominante da mata e outorgar, assim, um caráter sublime à sua obra. E, por fim, claro, os aspectos propriamente humboldtianos, que orientam o pintor a construir paisagens de harmonia perfeita, ideais, porém plausíveis. Esta paisagem, no interior da mata tropical no Brasil, porém, executada a uma década de distância daquelas primeiras incursões do nosso artista na prática da pintura ao óleo, evidencia um leque de recursos que então não possuía. Além do belo e minucioso registro da flora segundo a tradição de Alexander von Humboldt, Rugendas dramatiza a composição, atribuindo protagonismo à grande árvore do primeiro plano, cuja silhueta é realçada mediante a aura gerada pela luz que recebe na sua face, dirigida para o luminoso plano médio. Esse recurso inaugura-se neste quadro e, posteriormente, reaparece, por exemplo, na paisagem com figueira, O12. O9. Vista da Baía de Guanabara desde a Serra dos Órgãos, 1846. Coleção particular, São Paulo. Óleo sobre tela, 82 por 107 centímetros. À direita, assinado e datado. Mauro Rugendas, Rio, Jô, 1846. Publicado em Dinner, 1992A, página 306. Dinner Costa, 1999, página 58. Correia do Lago, 2000, página 195. Catalogado em Dinner, 1998, BR O9. O pintor situa-se na mata densa, já nas alturas da Serra dos Órgãos, e olha em direção ao sul, sobre a Baía do Rio de Janeiro, registrando com precisão a Barra, o Pão de Açúcar e o Corcovado. Compõem um amplo primeiro plano em tonalidades de verde escuro, no qual encontramos um mostruário da vegetação tropical com diversos tipos de fetos, bananeiras e palmeiras, entre muitas outras espécies, e à direita, sem destaque especial, o detalhe pitoresco de uma tropa de mulas cruzando uma ponte junto a uma cascata. Na metade superior do quadro, abre-se a vista para um espaço de luz difusa, onde aparece a Baía da Guanabara com todos os seus detalhes. Esta tela oferece-nos uma das mais belas sínteses do pensamento artístico de Rugendas, a observação da natureza irrigorosa no primeiro plano, evitando as simplificações de tipo pictórico, para registrar com desenho preciso as diversas plantas. Porém, a diferença do rigor dos óleos executados 15 anos antes
Aqui, o pintor também estabelece um diálogo com a tradição pitoresca, oferecendo uma vista da valorizada paisagem carioca e incorporando informações voltadas à vida da população. Desconcerta-nos não conseguir localizar referências sobre este quadro na documentação. Seu tema coincide com a tela Vista da Bahia desde a Serra dos Órgãos, que Rugendas menciona na nota dirigida a Martius, Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Martusiana, manuscrito sob o nome de Rugendas. Porém, ali o próprio artista afirma que essa pintura tinha se deteriorado. Por sua vez, o quadro que comentamos aqui não apresenta restaurações significativas. Nesse sentido, a partir da informação de que dispomos atualmente, podemos lançar duas hipóteses. A de que a notícia da deterioração dessa tela, passada a Rugendas provavelmente por carta ou por intermédio de terceiros, não era efetiva, ou a de que este quadro singular esconde-se atrás de alguns dos títulos imprecisos que nos proporciona a documentação. O10. Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, há cerca de 1846. Instituto Ricardo Brenan, Recife. Óleo sobre tela, 24,5 por 32,5 centímetros. Antes, na coleção da Sociedade Brasileira da Cultura Inglesa, Rio de Janeiro. Publicado em Coleção Cultura Inglesa, 1994, página 77. Correia do Lago, 2000, página 194. Este pequeno estudo a óleo sobre tela leva ao monograma MR, que Rugendas utilizou com alguma frequência, e a inscrição D'après Emile Schroeder, Rio de Janeiro. A anotação na tela deixa-nos bastante perplexos. Por que Rugendas tinha de se basear em uma obra de um terceiro para pintar um motivo que conhecia de primeira mão? A falta de uma identificação segura da figura de Emile Schroeder, cujo nome aparece na lista do Salão de 1846, como o proprietário de um dos quadros expostos por Rugendas, estamos condenados a mover-nos no campo das hipóteses. O certo é que se trata de uma tela pintada sem grandes pretensões. Hoje o quadro está reentelado, mas mesmo assim é possível ainda perceber que a tela original tinha uma trama grossa, um tipo de suporte quase tosco. A pintura é de feitura rápida, sem nenhum tipo de precisão de desenho, salvo na identificação topográfica. A vegetação e as figuras estão sumariamente esboçadas, algumas até com doçura, como o grupo de mulheres e um menino. Para buscarmos um contexto estilístico para este quadro na obra de Rugendas, devemos ir até sua obra mexicana de uns 15 anos antes. Foi aí que o artista viajante praticou com persistência o estudo a óleo, que às vezes sugere mais do que define, feito com óleo muito diluído e sobre cartão. Nesta obra, Rugendas usa um óleo pastoso, com bastante textura, porém quase como um ato de identidade, desenha com o dorso do pincel sobre a tela, como fazia já no México. Assim, pois, tentando entender o porquê desse quadro baseado em Schroeder, nos ocorre que pode ser um gesto de amizade de Rugendas, que consentiu em realizar uma versão a óleo de algum desenho feito por um amador. O tema da Pedra da Gávea será retomado no óleo de identificação mais recente, apresentado a seguir, O11, de execução muito mais cuidadosa. O11. Pedra da Gávea e Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, há cerca de 1846. Coleção particular, Rio de Janeiro, óleo sobre tela, 41,5 por 29 centímetros. Para pintar esta vista, Rugendas situa-se num lugar a média altura na fenda que se apresenta no Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. Olhando na direção sudoeste, toma como motivo central da composição o irmão maior e inclui tangencialmente o perfil da Pedra da Gávea ao fundo. Às suas costas ficam as praias do Leblon e de Ipanema. O objeto do quadro é a silhueta íngreme da rocha, que aparece registrada com pinceladas bem marcadas, em tonalidades do cinza ao marrom,
destacando-se as nuances da textura da pedra e os jogos de luz e sombra. No primeiro plano, o artista inclui um toque pitoresco mediante dois homens negros. Um de costas, vestido com uma longa túnica branca e um chamativo gorro vermelho, e outro sentado numa pedra, cujas pernas repetem quase sem alteração a postura do homem no quadro Casal de Negros, O7. Esses personagens parecem encontrar-se numa parada em meio à trilha que atravessa os morros, e que ainda é mostrada na sua continuação. Na vegetação que cresce à beira do caminho, identificamos um agave e bananeiras, além de mato sem uma definição precisa. As formações das rochas e dos morros no litoral carioca foram registradas reiteradamente por Rugendas nos seus desenhos e também em outro óleo que retrata a Pedra da Gávea, O10. De fato, o caprichoso jogo de formas da orografia litorânea seduziu os visitantes do Rio de Janeiro, e uma e outra vez encontramos vistas de sua configuração. Identifica-se a Pedra da Gávea em, pelo menos, 5 gravuras inseridas em obras importantes publicadas antes da feitura deste quadro, inclusive no próprio Viagem Pitoresca de Rugendas, L65. As outras 4 gravuras encontram-se no álbum de Chamberlain, de 1822, intitulada Lagoa Rodrigo de Freitas, no Souvenir de Rio de Janeiro, de Steinman, de 1834, onde a Pedra da Gávea aparece ao fundo, na gravura intitulada Botafogo e no álbum de Planitz, publicado em 1857, mas com imagens realizadas na década de 1830. O mesmo motivo também aparece na magnífica gravura Lado Oeste da Baía do Rio de Janeiro, incluída no álbum do Príncipe Adalberto, do Meu Diário, desenhada em 1842 e publicada na mesma época da realização provável desta pintura. Há ainda uma paisagem com os mesmos 2 motivos abordados por Rugendas, o Morro dos Irmãos e a Pedra da Gávea, pintada em aquarela pouco mais de 2 décadas mais tarde por Franz Keller, Lagoa Rodrigo de Freitas, 1870, porém com conotações bem mais pitorescas. Na confrontação dessas 2 vistas, confirma-se o espírito de Rugendas como pintor viajante, que pretendia apreender minuciosamente as singularidades naturais dos territórios que visitava. Imagens. Reprodução L65. Lado oeste da entrada da Baía do Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1842. Litografia impressa em cores, 1847. Aquarela de Franz Keller, Lagoa Rodrigo de Freitas, 1870. O12. Paisagem com figueira, há cerca de 1850. Coleção particular São Paulo. Óleo sobre tela, 34 por 46 centímetros. Este óleo traz uma série de elementos inovadores na obra do artista que serão confirmados no próximo quadro, O13. Fruto de sua fase madura, Rugendas, então na Europa, tributa neste quadro uma homenagem a toda a natureza americana, mesclando elementos que evocam a flora dos diferentes lugares que palmilhou ao longo das suas viagens. Para tanto, permite-se afastar dos pressupostos humboldtianos e cria uma bela composição na qual se vêem fisionomias que também coincidem com regiões que vão do México ao sul do continente. Ao conceber esta obra, o artista desloca-se do interior da floresta e dirige seu pincel a um lugar que nos permite intuir tratar-se dos arredores de alguma cidade, apresentando-o numa composição tripartida. Ao fundo, como cenário, apresenta uma paisagem montanhosa que tanto poderia ser mexicana, andina, carioca ou mineira, e não permite vislumbrar qualquer horizonte. No sopé, constrói um difuso conjunto vegetal que é interrompido por uma clareira. Esta já compõe o plano intermediário. Trata-se de um espaço que foi transformado em caminho. Através dele trafega a galope um cerimonioso cortejo, 2 carruagens guarnecidas de cavaleiros uniformizados.
Estes compõem a guarda que lembra a dos dragões da Independência, corpo criado por Dom Pedro I e cujo uniforme foi desenhado por Debré. Vemos o cortejo de costas, sendo difícil vislumbrar qual é o seu destino. Apenas podemos supor que se desloca nos arredores de um espaço urbano, quiçá do Rio de Janeiro, capital do Império e residência do imperador. Mas é no primeiro plano que o artista deixa ver o vigor do seu pincel. Nele oferece-nos uma rica composição florística, na qual reverberam as imagens de muitas das espécies vegetais utilizadas na sua obra. A figura central da composição é uma prodigiosa figueira, árvore tipicamente brasileira, que se vê representada com o seu característico caule irregular, as raízes adventícias e a imensa copa, ou, em palavras do artista, árvore cujas raízes parecem contrafortes dos troncos esguios. Rugendas, 1979, página 30. Para acompanhar essa gigantesca árvore, Rugendas foi buscar os mais pitorescos indivíduos que a deusa Flora semeou na América. Assim, presenteia o espectador com uma equilibradíssima composição na qual conjuga palmeiras, iucas, bananeiras, cactos, agaves e antúrios. Entre outras espécies, vale dizer um sortido conjunto de plantas que podem ser encontradas do México ao Cone Sul. Não há, nesta pintura tardia, um sentido claro de identidade localista na vegetação, mas sim a vontade de amoldar na composição uma figuração da paisagem americana. Talvez por isso não encontremos qualquer sinal das bromélias ou das epífitas características da Mata Atlântica, tão comuns nos seus quadros de florestas brasileiras, e que se encontram ainda no óleo anterior, O11. Mas mesmo tratando-se de uma composição à qual o artista resolveu conferir um caráter alegórico na representação da vegetação, Rugendas deixa evidente sua afetividade com o nosso país. Isso traduz-se não só pela escolha do ficus como elemento central, mas também pelo gracioso conjunto das brasileiríssimas ararinhas azuis, única evocação faunística desta composição, que, de maneira singela, ocupam o galho desfolhado da admirável árvore. Esta composição apresenta também fortes laços com a obra de outros 2 viajantes que estiveram no Brasil e representaram em imagens a sua paisagem. Referimo-nos ao médico e botânico H. A. Wedel, 1819-1877, que fez parte da expedição chefiada por Francis de Castelnau, e a Carl Friedrich Philipp von Martius. Foi Wedel quem primeiro apreendeu esse motivo ao representar uma cena de acampamento, mostrando um momento de descanso da sua expedição, que teria ocorrido às margens do rio Paraguai em pleno Pantanal. Sua criação, portanto, tem como locus uma paisagem fluvial e as grandes águas do Paraguai aparecem ao fundo como se de um rio-mar se tratasse. A frondosa figueira, tal como a representada no óleo de Rugendas, está em primeiro plano à esquerda da imagem. Entretanto, a árvore de Wedel mostra-se decorada com cipós e bromélias, em meio a uma densa mata. Foi esta mesma composição que, posteriormente, Martius levou a uma das suas tábuas fisionômicas. É uma das vistas que elegeu como arquétipo da região banhada pelo rio Paraguai, em Mato Grosso. Uma vez que não esteve nesse território, Martius serviu-se da imagem de Wedel para representar sua fisionomia. O desenho de Wedel foi publicado como gravura no pequeno atlas que Castelnau trouxe à luz em 1852, com o título de Vistas e Cenas, obra que teve grande repercussão em seu tempo. Rugendas certamente conheceu a composição de Wedel e, ao fazer seu óleo, tomou-lhe emprestada a grande árvore, despindo-a dos seus atavios florísticos e levou-a para outra paisagem, agora montanhosa, mas anônima. Ao reunir estas 3 representações, temos um belo exemplo tanto do intercâmbio e da interdependência da obra entre os viajantes, como das possibilidades de metamorfose que uma composição pode sofrer em função da perspectiva do seu autor. Imagens.
detalhe de O12 com as ararinhas azuis. Gravura de H.A. Wedel, acampamento no Rio Paraguai, 1852. Gravura das tábuas fisionômicas de Carl Friedrich Philipp von Martius, margens do Rio Paraguai, em Mato Grosso, sem data, posterior a 1860. O13. La Siesta, 1850. Acervo Banco Itaú. Óleo sobre tela, 50,7 por 62,5 centímetros. À direita, monogramado MR, 1850. Publicado em Catálogo de Leilão da Casa Sotheby's, Nova York, 29 e 30 de maio de 2008, lote 64. Correia do Lago, 2009, páginas 30 e 31. Em uma nota de 1855 enviada a Martius, Rugendas menciona 4 quadros a óleo que pintou, já na Europa, para o general Paulo Barbosa, cuja entrega viu-se dificultada pelas viagens do seu cliente. Trata-se de um retrato de Dom Pedro II, uma vista do Rio de Janeiro, uma paisagem da Baía da Guanabara tomada desde a Serra dos Órgãos, e esta tela, a qual alude brevemente nos seguintes termos. Através de Dorpat ou Tartu, Estônia, determinei a entrega de um quadro Selva do Brasil e Vida Familiar Peruana. Cena num jardim. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Martiusiana. Tomo 2, A2. Rugendas Moritz. A julgar por esta curta descrição, o artista conscientemente construiu a cena, combinando elementos americanos. Na larga varanda de uma casa que se abre a um jardim, representa 2 figuras femininas deitadas numa rede, retomando efetivamente um arquétipo de retrato bastante frequente na sua obra peruana. Entre os estudos dedicados àquele país andino, encontramos também croquis de arquitetura, nos quais aparecem tanto a fonte, aqui no meio do jardim, como o pavilhão que assoma no fundo. E, evidentemente, as lhamas, no primeiro plano, também criam um vínculo com o Peru. Mas o pintor amplia o repertório americano deste quadro a partir do detalhe das 2 mulheres junto de uma criança que dorme, abaixo à esquerda. Com algumas variações, esse motivo havia sido concebido quase 2 décadas antes, em 1831, como parte de um estudo a óleo que Rugendas pintou na cidade mexicana de Xalapa, durante seu périplo na Sierra Madre Oriental. A obra é completada na sua metade direita com a Selva do Brasil, uma composição com rica variedade de tons verdes suculentos, onde identificamos o agave, a bananeira e a palmeira, além de um belo papagaio, como os que conhecemos do estudo brasileiro catalogado aqui sob o número O14. Nesta obra, Rugendas combina elementos de diversas procedências, uma liberdade que começa a tomar alguns anos após o seu retorno à Europa e que já se manifesta no óleo O12, em cuja paisagem apresenta reminiscências da vegetação de outros países americanos. Estando a milhares de quilômetros de distância dos países que havia percorrido e decorridos vários anos de sua volta à Alemanha, Rugendas provavelmente já olhava para o continente americano como uma unidade. Imagens. J.M. Rugendas, Casa de Tomás Ortiz de Zevalhos, em Lima, 1843. Lápis sobre papel, 18,8 por 31 centímetros. Coleção de Arte Gráfica de Munique. J.M. Rugendas, Uma Casa em Xalapa, México. Detalhe, 1831. Óleo sobre cartão, 17,5 por 23 centímetros. Museu Nacional de História, México, DF. O15. Estudo de pássaros na selva, há cerca de 1850. Coleções de arte da cidade de Augsburgo. Inventário 5200. Óleo sobre papel sobre cartão, 23,3 por 31,7 centímetros.
publicado em Diner, 1998, página 115. Diner Costa, 1999, página 55. Catalogado em Diner, 1998, var 8. Na página ao lado, O14. 3 papagaios na selva, há cerca de 1850. Coleções de arte da cidade de Augsburgo. Inventário 5199. Óleo sobre papel sobre cartão, 29 por 21 centímetros. Catalogado em Diner, 1998, var 7. Estes 2 pequenos olhos, apontamentos de pássaros que Rugendas realizou depois de seu retorno à Europa, chamam a atenção por serem os únicos estudos que o artista dedica a esse tema. Mesmo quando foi ilustrador de uma expedição científica, João Maurício deu pouca atenção às aves, excetuando-se a página na qual desenhou uma ema que posteriormente levou ao Viagem Pitoresca. Não encontramos no conjunto da sua obra qualquer representação de aves isoladas. Porém, papagaios e passarinhos sempre estiveram presentes no interior das telas nas quais o nosso artista registrou a exuberância da Mata Atlântica. Ali, numa olhada atenta, vemo-los quase em miniatura, com toda a riqueza de cores de sua plumagem, seja cruzando os céus ou nos galhos das árvores. Da mesma forma, encontramo-los nas páginas do seu livro-álbum. Porém, ao terminar sua carreira de viajante, o artista de Augsburgo parece simplesmente querer, através deles, lembrar-se de um motivo belo e os pinta como divertimento pessoal, guardando-os entre os objetos que contribuíam para cultivar as suas recordações do mundo tropical. Retratos a óleo. Nos retratos a óleo, a linguagem formal de Rugendas é de rigorosa tradição neoclássica, com precisão de desenho, modelado nítido e, ocasionalmente, incluindo também atributos, seja a roupa, objetos incorporados ou a paisagem, que permitem reconhecer o status do modelo. Esse era o estilo que satisfazia as aspirações de representação da sociedade americana e que respondia à moda imposta pelos mais famosos retratistas europeus, particularmente os franceses, desde os fins do século XVIII. Nesse gênero, a longa estada no Chile foi o seu principal laboratório, e ao retornar ao Brasil, graças à sua amizade com Félix Emílio Tunay, Rugendas teve ocasião de pôr em prática essa habilidade com as mais destacadas personalidades da sociedade carioca, os membros da família imperial. O16. Retrato de Dom Pedro II, 1846. Coleção Dom João de Orleans e Bragança, Rio de Janeiro, óleo sobre tela, 100 por 79 centímetros. À direita na tela, assinado e datado, M. Rugendas, 1846. Publicado em Carneiro, 1979, página 214, Diner, 1998, página 63, Diner Costa, 1999, página 59, Correia do Lago, 2000, página 195. Catalogado em Diner, 1998, RO 26. Este talvez seja um dos retratos mais realistas de Dom Pedro II. Nos seus 20 anos, o imperador é um franzino jovem de traços europeus que cultiva ralo bigode. Rugendas fixa-o de corpo inteiro, em seu uniforme militar, casaca negra ornada nas mangas, golas, peito e canhões com folhas de carvalho bordadas em fios de ouro. Nos ombros, dragonas com as armas imperiais. A calça é de casimira branca, tal como foi instituída depois de 1840. A sua mão direita segura o chapéu ornado com galão, borlas e plumas. A outra, vestida com uma luva branca, segura o par da mesma peça. Na cintura, o imperador traz uma faixa dourada, da qual pende a espada com seu fiador. Os botins são negros. Como insígnias honoríficas, Dom Pedro II ostenta o fitão azul da Ordem do Cruzeiro,
a comenda do tozão de ouro no pescoço e, no lado esquerdo do peito, 2 chapas, a do cruzeiro, que reúne as ordens de Cristo, Avis e São Tiago, e a da Conceição. Para apresentar Dom Pedro II, Rugendas, tal como representou o príncipe herdeiro Dom Afonso, constrói um cenário em meio ao verde da luxuriante flora brasileira. Ali, entre orquídeas e bromélias, folhas de palmeiras e ramos de diversas árvores, abre uma clareira para a figura do mandatário no seu belo e simbólico uniforme. Ao seu lado ergue, então, uma enorme coluna clássica, evocando as raízes europeias que sustentam esse império americano. Ao fundo, esboça o edifício do Palácio de São Cristóvão, em cuja fachada tremula o pavilhão imperial. Ó 17. Retrato de Dom Pedro II, 1846. Acervo Banco Itaú. Óleo sobre tela, 65 por 54 centímetros. À direita na tela, assinado e datado M. Rugendas, 1846. Publicado em Carneiro, 1979, página 218. Dinner, 1998, página 63. Catalogado em Dinner, 1998, RO 24. Este quadro pertence a uma série de 3 retratos ovalados que foram realizados por Rugendas sob encomenda da família imperial brasileira. Catálogo O18 e O19. Essas obras parecem ter conservado as molduras originais executadas a mando do próprio artista. Para representar o monarca quase imberbe nos seus 20 anos, nosso artista o sobrepõe à paisagem carioca, com um pico do Corcovado de um lado e o Palácio de São Cristóvão do outro. Vemos a figura de meio corpo de Dom Pedro II em traje sóbrio e nada usual, uma casaca de veludo preto sem qualquer ornamento, que se coloca sobre a calça e o colete brancos. Ostenta, contudo, os símbolos clássicos do seu poder. Sobre o peito, o fitão azul claro da Imperial Ordem do Cruzeiro e na parte interna da casaca, à esquerda, deixa aparecer outras 3 ordens de difícil identificação. No pescoço, leva a fita vermelha com um tozão de ouro, e ostenta sua relação com as mais nobres casas reinantes europeias e sua filiação ao ancestral Ducado da Borgonha. Imagem: Dom Pedro II, Imperador do Brasil, 1847, L103. O18. Retrato de Dona Teresa Cristina, mulher de Dom Pedro II, 1846. Museu Imperial, Petrópolis, óleo sobre tela, 65 por 54 centímetros. Publicado em Carneiro, 1979, página 213. Dinner, 1998, página 63. Catalogado em Dinner, 1998, RO 23. Dentre os 3 retratos ovalados da família imperial brasileira, este é o menos expressivo. Dona Teresa Cristina, registram os cronistas, não era bonita e é bem conhecido o que se conta sobre o desapontamento de Dom Pedro II ao encontrar-se pela primeira vez com a mulher com quem tinha contraído núpcias à distância. Teresa Cristina Maria de Bourbon e das 2 Sicílias lhe pareceu feia e gorda. Rugendas a conheceu 3 anos depois, quando já era mãe do príncipe Afonso. O artista procura retratá-la acentuando seus traços tímidos, como se quisesse compensar a falta de beleza por um tom de placidez e bondade, atributos próprios de uma mulher que tem o dever de ser companheira e amiga do imperador. Nosso artista representa a imperatriz num belo vestido de tafetá azul, que num tom sobre tom faz realçar o fitão da brasileira Ordem do Cruzeiro. Teresa Cristina está diante de uma coluna clássica e ao fundo aparece uma paisagem que evoca as tradicionais vistas do sul da Itália, sua terra natal. O19. Retrato do infante Dom Afonso, filho de Dom Pedro II, 1846. Museu Imperial, Petrópolis. Óleo sobre tela, 73,2 por 60,5 centímetros. À direita na tela,
assinado e datado M. Rugendas, 1846. Publicado em Carneiro, 1979, página 212, Dinner, 1998, página 63. Catalogado em Dinner, 1998, RO 25. Este é um dos poucos retratos conhecidos do infante Dom Afonso, filho primogênito de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, que morreu com pouco mais de 2 anos, vitimado pela febre amarela. O príncipe herdeiro está alegoricamente representado em meio à vegetação tropical, tendo como fundo a majestosa paisagem da capital imperial, destacando-se à direita a Serra dos Órgãos. À esquerda, em frente às montanhas, reconhece-se o Palácio de São Cristóvão. Este é certamente um dos retratos que Rugendas menciona na nota que enviou a Martius, descrevendo as obras que realizou no Rio de Janeiro para a coroa brasileira. Ali menciona um retrato a lápis, um óleo baseado nesse desenho, que não foi localizado, e este, que descreve como retrato do príncipe Dom Afonso de corpo inteiro, brincando no jardim de São Cristóvão. Rugendas nos faz conhecer uma criança com os traços característicos de seu pai no formato do rosto, cabelos e olhos, que miram o observador enquanto segura um bastão e apoia-se num grande aro. Como os demais membros de sua família, ostenta o fitão azul claro da Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul sobre as vestes. O20. Retrato de Louis Riedel, 1846. Museu Nacional, Inventário 1, 124, Rio de Janeiro. Óleo sobre tela, 40 por 33,2 centímetros. À direita na tela, assinado e datado M. Rugendas, Rio, 1846. Publicado em Carneiro, 1979, página 216, Dinner, 1998, página 115, catalogado em Dinner, 1998, RO 27. O botânico berlinense Louis Riedel, 1790-1861, havia compartilhado os dissabores da primeira etapa da expedição Langsdorff com nosso artista, em 1824, e é provável que sua presença tenha contribuído para suavizar uma relação difícil entre o ilustrador e o seu chefe. 22 anos depois, os antigos companheiros de viagem reencontram-se no Rio de Janeiro, quando o pintor celebra a conclusão de sua grande viagem americana e o modelo desempenha altos cargos no mundo científico carioca. Ao pintar Louis Riedel, Rugendas retrata um amigo, sem mais atributos que sua própria figura de aspecto bondoso, que aparece ao ar livre segundo nos insinuam os tons de azul e verde de uma paisagem de fundo apenas esboçado. No mais, o artista concentra-se no trabalho da imagem desse senhor já cinquentão, de atitude distinta, vestido com requintada elegância. O quadro deve ter sido um presente que o artista ofereceu a seu amigo de outros tempos. Estando em propriedade da viúva de Riedel, foi mostrado ao público na grande exposição da História do Brasil de 1881. Posteriormente passou à coleção do Museu Nacional. O21. Retrato de menino com a praia de Botafogo ao fundo. Há cerca de 1846. Óleo sobre tela, 114 por 90 centímetros. Doação de Nelita Alves de Lima para o Museu do Ipiranga, São Paulo. Quase ao encerrar a segunda edição deste livro, fomos surpreendidos por este belo óleo. Trata-se do retrato de um menino em corpo inteiro, tendo como fundo a inconfundível enseada de Botafogo. Atribuímos esta obra a Rugendas por reconhecer nela o tipo de composição que o artista usou ao retratar personagens durante sua estada no Chile e no Peru. Esse é o caso, por exemplo, do quadro que representa o comerciante peruano Samuel Stanhope Prevost Smith, Dinner, 1996, página 108, no qual o pintor também usou o artifício do pequeno morro de terra para sobre ele dar forma ao personagem, deixando como pano de fundo a paisagem decorada com plantas
e uma vista de Lima no segundo plano. Trata-se, pois, dos mesmos elementos da organização do retrato, presentes no óleo que dedicou ao menino brasileiro, recorrendo, neste caso, à paisagem carioca. Além da elaboração da figura, é justamente na composição da paisagem e da vegetação que se reconhece de maneira inequívoca a mão de Rugendas, que nesta obra, inclusive, faz uso do dorso do pincel para complementar o desenho das plantas e da terra, um procedimento que havia introduzido em sua técnica pictórica já nos primeiros óleos no México. Até agora, esta criança vinha sendo identificada como a Duquesa de Goiás, filha de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, nascida em 1824, que à época já estaria com pelo menos 22 anos. Ainda não sabemos quem é o representado, entretanto, podemos afirmar que não se trata de alguém pertencente à aristocracia. À falta de qualquer atavio ou adereço, ele não porta anéis nem broches e não há referência a símbolos que indiquem o pertencimento a uma família nobiliária. Leva-nos a perceber que o pequeno personagem não fazia parte da corte. Por seu turno, achamos que se trata, sim, de um menino. Apesar das feições angelicais e quase femininas do seu rosto, traço comum neste tipo de representação, o trajar, uma calça que insinua a silhueta do corpo e com a abertura frontal, é o de um guri. Dificilmente o decoro da época permitiria que uma mocinha fosse retratada em tais trajes. Alegorias históricas. Durante os anos de viagem pela América Latina, João Maurício havia pintado algumas cenas históricas. Porém, foi na última década de vida, quando já tinha se reestabelecido na Baviera, sua terra natal, que o artista executou algumas telas com essa temática, de conotações alegóricas. Esse não era, certamente, um assunto no qual Rugendas trabalhava com soltura. A sua falta de segurança nesse âmbito manifesta-se na versatilidade de estilo com que costumava abordar os diferentes temas. Às vezes aproximava-se das linguagens artísticas de vanguarda, mas geralmente repete as mais tradicionais fórmulas de sua época, em sintonia com um gosto neoclássico predominante nesse gênero. O mais ambicioso desses projetos foi o de uma pintura de caráter histórico com grande formato, cujo tema é o desembarque de Colombo na América. O22. A primeira missa celebrada em São Vicente, São Paulo, no ano de 1532, a cerca de 1848-1853. Coleção Beatriz Pimenta Camargo, São Paulo, óleo sobre tela, 52 por 76 centímetros. Publicado em Kunsthaus Zurich, 1992, página 58. Neste quadro, bastante atípico no conjunto das representações que Rugendas fez do Brasil, vemos uma pintura com evocações ao orientalismo, tão em voga na época. Dividindo a tela em metades quase iguais, o artista compõe uma paisagem entrecortada por águas e montanhas, destacando um braço de mar com um pequeno ancoradouro. No plano médio, uma embarcação com algumas figuras e, bem junto a uma jovem palmeira, outra nau parece estar se preparando para deslocar-se. A cena principal desenvolve-se junto ao ancoradouro. Um sacerdote ministra o sacramento do batismo a um grupo de indígenas, principalmente mulheres e crianças de expressão piedosa, que se apresenta vestido à moda oriental. Fechando a composição à esquerda e à direita, figuram dois homens que podem ser reconhecidos como mercadores árabes. O que levaria Rugendas a representar semelhante cena? Pensamos que se trata de uma obra tardia, do tipo das alegorias históricas que culminaram com a pintura de grande formato dedicada ao desembarque de Colombo na América, encomendada pela coroa da Baviera por volta de 1853. Como artista viajante, havia pintado uma ou outra cena de tema histórico. A mais notável foi a que dedicou à Batalha de Maipú, 1836, um quadro executado por encomenda do governo do Chile
sobre um episódio decisivo no processo da independência desse país. Ao confrontar as diversas obras que o pintor dedicou a esse gênero, verificamos que na concepção artística de fatos históricos, Rugendas resolve o quadro com clara definição da paisagem, dos tipos humanos e suas vestimentas. Uma vez que se trata de invenções, tais como Colombo desembarcando na América ou, no nosso caso, da missa em São Vicente, o artista deixa-se levar pelo modismo, inclinando-se aqui pela pintura orientalista, mesmo que ela pouco tenha a ver com o assunto do quadro. O 23. Alegoria da Revolução. Anita Garibaldi, acerca de 1848-1850. Coleções de arte da cidade de Augsburgo, inventário 5198. Óleo sobre papel sobre cartão, 43 por 27,5 centímetros. Publicado em Dinner, 1997, página 128, Dinner Costa, 1999, página 77, catalogado em Dinner, 1998, HIL-O 11. Tendo como cenário uma cidade em escombros, Rugenda esboça com rápidas e densas pinceladas a figura de uma jovem mulher com pouco mais de 20 anos, cujo corpo agigantado domina toda a composição. Seus cabelos de cor de ébano, um pouco desarrumados, estão presos sob a nuca. A identificação desta personagem como Anita Garibaldi deu-se inicialmente pela imagem que a iconografia brasileira caracterizou como sua. Uma jovem de cabelos pretos, olhos grandes, rosto ovalado e lenço vermelho atado ao pescoço com o característico nó farroupilha. Mas foi outro quadro de Rugendas, o regresso de Garibaldi depois da Batalha de Santo Antônio, do Museu Histórico de Montevidéu, Uruguai, reproduzido acima, pintado provavelmente no Rio de Janeiro em 1846, que nos ofereceu pistas inequívocas para identificar a heroína sulista na alegoria da Revolução. Na tela em que homenageia o comandante da Legião Italiana pela famosa vitória no Uruguai em janeiro de 1846, Rugendas optou por reconstruir um momento festivo. Quase ao centro, reconhece-se a figura de Garibaldi, um homem delgado, de farto bigode, trajando sobrecasaca azul ataviado com uma boina e lenço atado ao pescoço, ambos de cor vermelha. Ao seu lado aparecem Anita e os 2 filhos. É provável que Rugendas tenha conhecido os Garibaldi durante os poucos dias em que esteve em Montevidéu, em 1845. O casal era famoso e sua residência um ponto de referência para os estrangeiros de visita àquela turbulenta cidade. Foi nessa época, inclusive, que o artista italiano Gaetano Gallino fixou a fisionomia de Anita em uma miniatura, o único retrato inequivocamente seu que se conhece até hoje. O nosso romântico artista, por sua vez, não oculta a fascinação por essas figuras, pois já havia incluído Garibaldi num grupo de personagens americanos. Catálogo P-102. Também ao compor sua alegoria, o artista viajante provavelmente estava na Europa, onde acompanhava com atenção as fartas notícias nas quais se detalhavam as peripécias de Garibaldi e sua mulher nos históricos acontecimentos de 1849, na Itália. Inspirando-se na personalidade e na figura de Anita, Rugendas constrói uma composição muito próxima à que Eugène Delacroix usou ao conceber as suas telas alegóricas A Grécia sobre as ruínas de Missolonghi, 1827, e A Liberdade conduzindo o povo, 1830. O mesmo tom dramático marcado pelo céu de cores sombrias, uma paisagem que se reduz a escombros e igualmente uma personagem feminina como a alegoria da Revolução. Sem dúvida, esta pequena tela representa uma homenagem que Rugendas presta às nascentes repúblicas americanas. Quadros a óleo perdidos ou desaparecidos. As primeiras telas que Rugendas pintou foram dedicadas à paisagem brasileira.
Depois, durante suas andanças pelo México e pelas jovens nações que visitou na América Meridional, adestrou seus pincéis realizando espetaculares vistas de cenários naturais e retratando personagens conhecidos e anônimos. Infelizmente, tratando-se do nosso país, tem-se um número reduzido de óleos realizados pelo artista. Isso porque, além de ter feito poucas pinturas de tema brasileiro, uma boa parte desapareceu por motivos vários. Algumas ainda estão perdidas e outras para sempre destruídas. Graças à documentação manuscrita, hoje conservada em instituição em ambos os lados do Atlântico, podemos mapear o destino de algumas dessas obras. Tratando-se de paisagens, de acordo com as informações disponíveis na Fundação Prussiana de Palácios e Jardins, em Berlim, durante a Segunda Guerra Mundial, perderam-se 4 telas de Rugendas, provavelmente destruídas durante os bombardeios. Eram obras que tinham sido adquiridas para as coleções de arte da Casa Real por meio de negociações feitas por Alexander von Humboldt entre 1830 e 1831. Em cartas do pintor, o naturalista faz várias referências sobre essas vendas à coroa, e tudo indica que as obras desaparecidas coincidem com as pinturas mencionadas na correspondência. A identificação que conhecemos dos temas registrados nessas telas é genérica. Entre estas, há um óleo do qual existe uma reprodução fotográfica em preto e branco que representa um interior da Mata Atlântica, executado de forma análoga às obras com esse mesmo motivo realizadas por Rugendas por volta de 1830. Há ainda informações contidas no catálogo da exposição que Rugendas realizou no Rio de Janeiro em 1846, que deixam evidente a existência de mais uma vista de paisagem do Brasil que já não existe. Referimos-nos à tela interior de Mato Virgem, que foi pintada para o seu colega na expedição Langsdorff, Luiz Riedel. Já nos documentos de Carl Friedrich Philipp von Martius, encontra-se referência a mais 2 obras dedicadas ao cenário carioca. A Vista da Bahia, desde a Serra dos Órgãos, que, conforme o pintor lastima, foi deteriorada porque ninguém se ocupou dela. Vale dizer, foi destruída ainda durante a vida do artista, juntamente com seu pendant, à vista do Rio de Janeiro, desde o aqueduto, da qual não se sabe o paradeiro. Esta última talvez seja a mesma que, em 1847, foi exposta em Lubeck e descrita no catálogo da mostra como paisagem dos arredores do Rio de Janeiro com vista para a Bahia. Quanto aos retratos mencionados nos mesmos documentos, há referência a 3 pinturas que se perderam: retrato do príncipe Dom Afonso, duplo retrato do imperador Dom Pedro II e retrato de família, referente aos Sucou. Esses indícios documentais, entretanto, não fornecem dados técnicos que permitam efetivar uma completa catalogação. Por essa razão, listamos a continuação 4 óleos que foram destruídos em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. X1 – Paisagem no Brasil, 1830. Antes no Palácio Real de Potsdam. Antigo inventário GKI 4340. Óleo sobre tela 23 por 38 centímetros. Observação. Segundo a lista dos castelos estaduais e jardins Potsdam-Sanssouci, perdido desde 1945. Catalogado em Dinner 1998. X1. X2. Selva Brasileira, 1830. Antes no Palácio Real de Potsdam. Antigo inventário GKI 4339. Óleo sobre tela 62 por 43 centímetros. Monogramado e datado. MR 1830. Observação. Segundo a lista dos castelos estaduais e jardins Potsdam-Sanssouci, perdido desde 1945. Registro fotográfico no arquivo do museu. Publicado em Richert, 1959, página 92, Carneiro, 1979, página 186, catalogado em Dinner, 1998, X2. X3.
selva tropical, há cerca de 1830 a 1831. Antes, no Palácio Real de Berlim, antigo inventário GKI 37, óleo sobre tela 48 por 41 centímetros. Observação: segundo a lista dos castelos estaduais e jardins Potsdam Sanssouci, perdido, catalogado em Dinner 1998, X3. X4. Paisagem tropical, há cerca de 1830 a 1831. Antes, no Palácio Real de Berlim, antigo inventário GKI 56, óleo sobre tela 46 por 41 centímetros. Observação: segundo a lista dos castelos estaduais e jardins Potsdam Sanssouci, perdido, catalogado em Dinner 1998, X4.